É com grande alegria que voltamos outra vez a falar sobre o tema do Apocalipse. Não sei se vocês se recordam, já foi há algum tempo que tivemos a primeira sessão e temos esperado com ansiedade para a segunda sessão. Tem sido agradável, as pessoas têm perguntado, até os mais pequeninos perguntam quando é que é a próxima sessão do Apocalipse. Tem sido uma bênção para mim e fico contente que for uma bênção também para a Igreja este estudo do livro de Apocalipse. Volto a lembrar que se quem não assistiu à primeira e quiser assistir, porque isto depois começa a ser um estudo sucessivo e é difícil às vezes compreender se não tivermos as bases anteriores. Poderá ver no site da Igreja, está publicado e tenho cuidado sempre de publicar a seguir a apresentar, estará lá no site da Igreja para poderem ver o resumo, portanto para verem o tema que foi apresentado anterior. Podem ver o tema 1, caso não tenham visto, hoje teremos o tema 2. E novamente volto a dizer que não sou nenhum catedrático, não tenho nenhum conhecimento, não sou nenhum teólogo, não tenho nenhum pedigree para vos apresentar este assunto. Aquilo que vos apresento é aquilo que qualquer um de vós também pode fazer, que é estudar e ir aprender o que lá está escrito. Aquilo que eu fiz, qualquer um de vós também pode fazer, também pode estudar e aprender. Não tenho qualquer pedigree sobre isto. Mas estou maravilhado com aquilo que o Senhor nos tem para transmitir através do livro de Apocalipse. E vamos então, recordam-se que da outra vez estudamos o capítulo 1 do Apocalipse, que são aqueles versículos todos do capítulo 1, e que no fundo, ali o slide está um bocadinho cortado, mas que representa apenas 5% do livro do Apocalipse. Ou seja, uma sessão deu só para 5%. E sabem que eu descobri uma coisa, lembro-se que chamámos a isto Apocalipse desencriptado, eu expliquei-vos o que era desencriptado, mas eu estou a descobrir um Apocalipse zipado também. Sabe o que é zipado na linguagem informática? É comprimido. Ou seja, estou a descobrir que começo a mexer nos versículos, a explorá-los, e aquilo dá para panos para manga. E, portanto, para além de encriptado, o Apocalipse é zipado. É um termozinho só para nós recordarmos e para brincar um bocadinho com a situação. Realmente temos muito a aprender com poucos versículos do Apocalipse e para compreendermos bem temos que estudá-lo bem a fundo. Mostrei-vos também na primeira sessão quais são as fontes que tenho estado a usar. Não vou, como disse, inventar a roda. A roda está inventada, estou apenas a transmitir aquilo que bons autores já escreveram sobre o assunto. Recordo-vos então o primeiro capítulo do Apocalipse. João começa a descrever a visão que teve. Ele tem um encontro com Jesus, que lhe vai dar uma mensagem de esperança, e começa a ditar, a partir do capítulo 2, que vamos ler hoje, do versículo 1 ao versículo 11, vamos ler apenas as duas primeiras cartas às duas igrejas, de Éfeso e de Esmirna. Vamos ler apenas estas duas e vão ver que vai dar tema suficiente para podermos ter os nossos 40, 50 minutos habituais de reflexão. Portanto, agora, a partir do versículo 2, o apóstolo João começa a receber diretamente a mensagem do Senhor. Ou seja, estas cartas que nós vamos ler são cartas que foram ditadas diretamente por Jesus. Não foi João que ouviu e depois escreveu. Não, Jesus diz, olha, pega na caneta e escreve. Escreve esta mensagem a esta igreja, a esta igreja, a esta igreja. Portanto, é a partir do capítulo 2 que iremos estudar, e posso dizer que temos 5% na primeira sessão e vamos terminar com 8% na segunda sessão. E vocês dizem, isto nunca mais acaba? Eu não estou com pressa, vocês estão? Se Jesus vier, entretanto, ele depois explica-nos o resto dos versículos. Eu não estou com muita pressa. Na verdade, são 404 versículos do Apocalipse e quero aproveitar ao máximo tudo o que eles nos possam ter para transmitir desta mensagem do Senhor. Bom, antes então de começarmos nas mensagens às duas igrejas, podemos ter algumas notas prévias ao que é isto da mensagem às igrejas. O que é isto que foi escrito. Em primeiro lugar, mensagem endereçada às 7 igrejas. Temos aqui no mapa, que iremos ver um bocadinho mais daqui a pouco. São 7 igrejas locais que existiam na altura do apóstolo João. E de onde é que fomos buscar isto? Vamos ali ao primeiro capítulo, em que Jesus diz para João, recordam-se disto, escreve-as num livro, ou seja, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. E ele começa a descrever quais são as 7 igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Ou seja, Jesus especificamente está a transmitir uma mensagem que quer que o João escreva e que envie para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Muito bem. Então, porquê 7? Perguntam vocês. Havia mais igrejas, porquê que foram selecionadas 7? Vocês já conseguem responder a esta pergunta, porque lembram-se que nós estudamos dos símbolos e dizíamos que o 7 era um número de plenitude, o número completo. Aparece 88 vezes no Novo Testamento, 57 no Apocalipse,
é exatamente uma mensagem. Aquelas 7 eram suficientes para que o Senhor mostrasse exatamente a mensagem completa que tinha para transmitir para as 7 igrejas. Por isso temos as 7 igrejas. Depois, portanto, representação plena, como dizia, das igrejas do tempo de João até ao tempo do fim. E a terceira pergunta é porquê essas 7? Havia mais igrejas, não havia só 7 na Ásia Menor, havia outras igrejas. Por exemplo, umas que vocês conhecem, a igreja de Colossos, em que o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Colossenses, não é? E a Herápolis, era uma igreja perto também de Éfeso. Portanto, havia mais igrejas. Mas porquê é que estas 7 foram as escolhidas e não foram outras? Aquelas perguntas que nós gostamos de fazer, às vezes fazemos perguntas a mais, mas pronto, estas acho que são lícitas de fazer. Porquê estas 7? Estas 7 foram escolhidas exatamente porque tinham características que representavam a igreja até aos tempos do fim. Já vamos explicar melhor o que é isto. No fundo, o Senhor está a transmitir uma mensagem para uma igreja local, que existia, mas essa igreja local iria ser puxada para uma igreja profética, para um tempo profético. Já vamos perceber um bocadinho melhor. Mensagens só para as 7 igrejas? Novamente a pergunta, será que aquilo que o Senhor escreveu é só para as 7 igrejas? Não é para todas as igrejas? Não é para mim? Não é para nós que estamos a viver hoje? E a mensagem aqui, ou a resposta aqui também é clara. Quando nós lemos as mensagens às igrejas, todas elas dizem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem é que tem ouvidos? Todos. Todos têm ouvidos. Alguns não usam para ouvir, não é? Alguns usam só para enfeitar. Mas os ouvidos servem para ouvir. E o que o Senhor está a dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, ouvir, lembram-se que falámos na primeira sessão, ouvir para os hebreus é igual a cumprir, a pôr em prática. Se não pôr em prática, não ouviu. Não é? E depois diz às igrejas. As mensagens terminam, todas as mensagens terminam, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Não diz, ouçam o que o Espírito diz, a igreja de Éfeso, ouçam o que eu estou a dizer. Não. Todas as igrejas ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, quem tem ouvidos e às igrejas. Mensagem para todas as igrejas. Ok? Portanto, esta mensagem é também para nós, também se aplica a nós e também podemos retirar aplicações para a nossa vida. É então uma igreja literal e uma igreja profética. Explicamos um bocadinho melhor. Porquê igreja profética? Em primeiro lugar, porque é que isto está escrito em profecia? O Senhor diz assim, está a falar com João, ainda no capítulo 1, e ele diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas coisas hão de acontecer. As coisas que tens visto, as coisas que são, ou seja, as coisas de agora, do presente, e as coisas que depois disto vão de acontecer. Ou seja, Jesus está exatamente a dizer a João que vai escrever, que está a transmitir uma profecia. Está a transmitir informações que vão acontecer depois destas coisas. Portanto, aqui temos aqui dá para entendermos que exatamente não estamos a falar de igrejas no presente, nem igrejas do passado, estamos a falar de igrejas de agora, a igreja de Éfeso, agora para o tempo de João, e as igrejas depois da igreja de Éfeso. Voltando aqui. Há várias correntes de interpretação do Apocalipse, como vocês imaginam. A primeira corrente, que nasceu exatamente com os primeiros cristãos, é a corrente historicista. O que é que esta corrente diz? Diz que o Apocalipse foi escrito com profecias do presente, ou melhor, não são profecias, não é do presente, de coisas do presente, e profecias para o futuro. Ou seja, começa no presente, mas tem profecias até ao futuro. Esta foi a primeira corrente que foi dada para a interpretação do livro de Apocalipse. No entanto, no século XVI apareceram outras duas correntes de interpretação do Apocalipse. A corrente preterista, que foi pelo padre Manuel Alcazar, em que o que é que ele dizia? Ele dizia que o Apocalipse estava todo virado para o passado. Ou seja, aquilo que nós vamos ler, aquilo que está escrito no livro nas igrejas, foi coisas que aconteceram no passado. Coloca tudo no passado. E depois outro padre, o padre Francisco Rivera, resolveu dar uma teoria ao contrário. Não, isto é uma teoria futurista. Ou seja, tudo aquilo que está escrito em Apocalipse é uma coisa que vai acontecer num futuro muito longínquo, que nós não sabemos bem quando. E, portanto, uma corrente no passado, outra no futuro, e temos a corrente historicista. Posso dizer, por exemplo, estas correntes de interpretações futuristas estão muito agora em voga nos meios evangélicos, por exemplo, naquilo que já é um filme, que é uma série, que são os Deixados para Trás. Portanto, em que eles pegam e dizem que alguns vão ser pegados e vão para o céu e outros ficam aqui durante 1000 anos e depois... É uma confusão, mas pega um bocadinho nesta corrente futurista de interpretar o livro do Apocalipse. Mas, na verdade, então, a corrente correta de interpretação do Apocalipse é realmente a historicista. As coisas que são e as que depois destas vão acontecer. Ou seja, João está a escrever coisas para o seu tempo e coisas que depois destas vão acontecer depois do seu tempo. Portanto, é a corrente historicista que nós vamos apresentar. Coisas que hão de acontecer. A profecia, como nós sabemos,
é algo que nos traz bastante confiança em Deus, não é? Quando nós vemos que o Senhor está no controle das coisas. Jesus disse: desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditais que eu sou. Jesus Cristo disse isto, e pode-se aplicar exatamente às profecias, e àquilo que está escrito em Apocalipse, que é: o Senhor apresentou a mensagem, para quê? Para que, quando as coisas acontecerem, nós lembramos: espera, isto já estava predito, isto já estava dito. E, quando nós percebemos isto, que o Senhor é um Senhor que conhece do fim até ao princípio, do princípio até ao fim, que é um Deus eterno, nós confiamos neste Deus. Ter alguém que, reparem, Deus não adivinha o futuro. Não faz como aqueles astrólogos e como aqueles que muitas vezes no início do ano vêm fazer as suas predições para o futuro, tentam adivinhar o futuro. Deus não adivinha o futuro. Deus conhece, Deus revela o futuro. É completamente diferente. Portanto, eu não estou à espera que Deus acerte 50%, 60%, 70%, 90%. Não, Deus já viu tudo, Deus já sabe tudo. E por isso Ele revela-me aquilo que vai acontecer. E portanto, quando eu vejo as coisas acontecerem exatamente milimetricamente como Deus disse que ia acontecer, só posso ter confiança e ficar alegre, contente com este Deus que sabe tudo. E este Deus que sabe tudo, que conhece tudo, é um Deus que me ama e quer o melhor para mim. Não é verdade? Hoje nós estamos no tempo da sétima igreja. Será para daqui umas 3 sessões, talvez, que iremos falar na igreja da Odisseia. Mas quando nós olhamos para trás e vemos os factos confirmarem os detalhes, quando nós olhamos para trás e vemos os 7 períodos das igrejas, os 6 períodos que passaram, e vemos como os factos se encaixam com a predição de Jesus, com aquilo que Jesus anunciou, só nos pode dar exatamente uma confiança neste Deus maravilhoso que nós temos. Reparem que nós temos 6 igrejas para trás que bateram exatamente certo, e é isso que vos vamos mostrar ao longo destas sessões. E realmente, se isto realmente bateu certo estas 6, quer dizer que a 7ª, certo vai bater, não é? Portanto, que a mensagem do Apocalipse, no fundo, vai-nos trazer uma confiança exatamente no Senhor. Lembram-se do que tinha dito? Se nós não virmos Jesus por trás do livro do Apocalipse, não serviu de nada ao estudo. O livro do Apocalipse vai exatamente nos animar e nos trazer confiança de que temos um Deus que controla o universo, que sabe tudo, que revela-nos. Ok? Diz Ellen White sobre isto: na revelação a ele, falando de João, a ele dada, foram desdobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus. E a história da Igreja foi desvendada até ao fim dos séculos. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus do seu século e dos séculos futuros tivessem inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante dele. Ellen White aqui nos mostrando, falando exatamente sobre isto, de que o objetivo era exatamente para que o povo pudesse confiar, pudesse acreditar e pudesse ver que o Senhor está ao controle de tudo. Igrejas locais e igrejas proféticas. Portanto, as 7 igrejas são igrejas que existiam na altura, mas são 7 igrejas que têm características que vamos puxar para o futuro. As estrelas e os candeeiros, recordam-se o que era isto? Vamos aqui ao final. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Isto foi assim que terminamos o capítulo 1. E precisamos ir buscar estes versículos para poder começar agora a compreender o capítulo 2. As estrelas são os anjos, não é? Diz Jesus. Os anjos são o quê? São os ministradores, são os mensageiros, são os líderes daquela igreja. Esta mensagem é endereçada para as igrejas, para os líderes dessas igrejas, para os anjos dessas igrejas. E o candeeiro é exatamente uma representação das igrejas. Os 7 candeeiros são as igrejas. Exatamente, a igreja o candeeiro é um bom exemplo do que é uma igreja. Porquê? Porque dá luz. E Jesus diz exatamente que vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo. Portanto, é uma comparação que realmente se adapta bem. Por último, a mensagem às 7 igrejas é a mensagem base do Apocalipse. Conhecendo a mensagem às 7 igrejas, a partir daí vamos continuar a construir. Os hebreus têm muito esta forma de escrever. Recordo-vos, por exemplo, logo no princípio, tem Gênesis, capítulo 1, fala-nos de toda a criação. Chegamos a capítulo 2 e agora vamos pegar num aspecto da criação, vamos falar na criação do homem e falar de alguns aspectos. Apocalipse é escrito assim também. As 7 igrejas, vamos apanhar o período histórico todo, desde o tempo de João até aos finais dos tempos, e a seguir os próximos capítulos do Apocalipse, vamos estudar em mais detalhe alguns aspectos em que os capítulos vão incidir. Mas, portanto, esta é a mensagem base do Apocalipse, é a mensagem às 7 igrejas. Por isso, é uma mensagem importante compreendermos desde já, para que depois a nossa compreensão do resto do livro do Apocalipse possa se encaixar neste puzzle que é as 7 igrejas. Temos aqui o nome das 7 igrejas, temos aqui as datas a que elas representam e iremos explicar cada uma destas datas. Puxei para aqui, para a linha do tempo, as 7 igrejas.
veremos isto depois com mais detalhe. Esta manhã, como vos disse, vamos estudar as duas primeiras igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Podemos já começar a dizer, a igreja de Éfeso começou no ano 31, com a morte de Cristo, e vai até ao ano 100, que é a morte do apóstolo João. O apóstolo João está a escrever, que foi exilado no ano 95, escreveu Apocalipse 94, 95, 96, e portanto depois morreu no ano 100. Portanto, esta primeira igreja que vamos falar chama-se a igreja de Éfeso, que vai desde a morte de Jesus à morte do apóstolo João. Muito bem. Como da outra vez, vou-vos convidar novamente a assistirem à narração por vídeo. Vamos até a ilha de Patmos, como fomos no outro dia, e vamos ouvir a narração dos primeiros 11 versículos. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muito bem, o desafio de hoje é então desencriptarmos os primeiros versículos do capítulo 2, as duas igrejas. A primeira igreja que vamos estudar, aqui estão as 7 igrejas locais que existiam na altura do apóstolo João, e vamos estudar então estas 7 igrejas. A primeira igreja que falamos é a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso é das principais cidades da província romana de Ásia Menor na altura. Tinha um porto marítimo importante, era um importante centro de negócios, e uma das atrações daquela altura era o templo de Diana. Portanto, estamos a falar então da cidade de Éfeso. O Evangelho em Éfeso. Éfeso era uma cidade pagã e o apóstolo Paulo estabeleceu uma igreja em Éfeso no ano 52. Foi uma das primeiras igrejas que o apóstolo Paulo estabeleceu. E, recorda-se este versículo, e Paulo, e com ele Priscila e Áquila, e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Priscila e Áquila foram 2 missionários também nesta zona de Éfeso. O apóstolo João morreu em Éfeso. Não sei se sabiam, ele não morreu na ilha de Patmos. Ele acabou por sair da ilha de Patmos e acabou por vir morrer exatamente na zona de Éfeso, na igreja de Éfeso. Éfeso quer dizer desejada. E é fácil compreendermos porque é que Éfeso era a igreja desejada. Porque era a igreja do tempo dos apóstolos. Era a igreja do tempo de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Faziam parte da igreja de Éfeso, tanto alguns da igreja local, outros da igreja Éfeso, representada como templo da igreja de Éfeso 31 a 100. E era uma igreja, exatamente porque tinha os apóstolos entre eles, era uma igreja realmente fiel aos princípios, fiel às doutrinas, era uma igreja desejada por isso, era uma igreja certinha, uma igreja completa, perfeita, por ser exatamente tão próximo de Jesus e ter pessoas que viveram tão próximo de Jesus. Vamos à leitura, então, dos versículos. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta forma de apresentação de Jesus nós já conhecemos e já vimos no primeiro capítulo. A destra
quer dizer a mão direita, quer dizer a mão da força, a mão do poder, não é? Ainda temos este conceito. E, portanto, quando demos que Jesus tem as estrelas, as 7 igrejas na mão, no fundo o que quer dizer é que o Senhor tem o controle da sua igreja. As igrejas estão na mão do Senhor. Não fogem ao controle do Senhor. E se Cristo anda entre os castiçais, não era o que dizia o versículo 1, quer dizer que Cristo anda nas suas igrejas, anda no meio das suas igrejas, como um rei que reconhece o seu domínio. Portanto, Jesus tem o poder e o controle das suas igrejas. É o que nos quer dizer este primeiro versículo. A mensagem, dizia isto ainda há pouco, a mensagem às 7 igrejas é um texto exatamente narrado diretamente da boca de Jesus, é um ditado que João está a escrever. Continuando, conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. O que é que isto quer dizer? Conheço as tuas obras. Na verdade, o Senhor aqui está a apelar ao pensamento dos membros da igreja de Éfeso que o Senhor realmente é omnisciente, conhece todas as coisas. E esta é uma verdade para a igreja de Éfeso, como é uma verdade para todos os tempos e para a nossa igreja. O Senhor conhece todas as coisas. E deixem-me dizer-vos que esta é uma verdade que nem todos querem admitir. Muitos daqueles que dizem que não acreditam em Deus, o que eles querem dizer é que eu não quero acreditar que existe um ser que sabe tudo e que sabe tudo da minha vida. Não querem acreditar ou preferem não acreditar que Deus é um Deus omnisciente que sabe tudo. Creio eu que muitos dos que negam Deus negam esta verdade porque não querem ter alguém que sabe tudo. Querem continuar com a sua vidinha só para si, a fazer as coisas que querem, sem ter de dar justificações a ninguém. Por isso é mais fácil negar a Deus do que reconhecer que existe um Deus que conhece tudo. Este é um elogio à igreja desejada e, reparem, conheça as tuas obras. Quando Deus nos diz eu conheço as tuas obras, quem tem boas obras é uma boa mensagem. Se eu conheço as tuas obras e as minhas obras não são boas, esta não será uma boa mensagem, não é? Cada um interpretará a mensagem de conheço as tuas obras de acordo com as suas próprias obras. Para a igreja de Éfeso eram boas obras. É um elogio. Esta era uma igreja desejada e há um incentivo à prática das boas obras e à renúncia das más. Conheço as tuas obras. Tu és uma igreja desejada. Tu realmente cumprias. Tu és uma igreja certinha. És uma igreja maravilhosa. E que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. É algo curioso e que aparece em todas as igrejas, mesmo na igreja desejada aparecem falsos apóstolos. Em todas as igrejas aconteceu, em todos os períodos, mas mesmo nesta primeira igreja, aí já apareciam. Disse mesmo o apóstolo Paulo, antes de abandonar a igreja de Éfeso, ele refere exatamente isto. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, a igreja de Éfeso começou logo com alguns problemas de doutrinas que quiseram entrar para contaminar a igreja desejada, a igreja certa. Portanto, a igreja de Éfeso é elogiada pela capacidade que teve de conseguir entender detectar esses mentirosos. Um dos exemplos de dois que são símbolos destes mentirosos são de Ananias e Safira. Que recordam-se da história, não é? Eles se treparam, disseram que venderam uma propriedade, não foi por aquele valor, mentiram exatamente à igreja. São um dos exemplos de duas pessoas que quiseram vir trazer discórdia dentro da igreja. Mas a igreja é então elogiada porque conseguiu detectar as mentiras, conseguiu detectar aqueles que são mentirosos. E como é que nós conseguimos detectar os mentirosos? Exatamente porque a ligação com Deus era muito forte naquela altura. E portanto foi fácil para eles perceber onde é que estava a doutrina verdadeira e a doutrina falsa. Foi fácil para eles, para os discípulos que viveram com Jesus, conseguir detectar mal surgissem as doutrinas falsas. E costumo dar este exemplo também. Como é que nós conseguimos interpretar, ver que nos estão a dar uma nota falsa? É preciso nós estudarmos muito bem a nota verdadeira ou a nota falsa? Se vocês estudarem a nota falsa, vão estudar tão bem que vai chegar um momento que até parece verdadeira, não é? A ideia é estudar a verdadeira. Se eu estudar a nota verdadeira, quando aparecer, estudar muito bem todos os pormenores da nota verdadeira, quando surgir uma falsa, está aqui um pormenor que não está correto. E eu vou detectar melhor a falsa, não é? Muitas vezes nós achamos que, para perceber bem onde é que está a verdade, temos que conhecer muita coisa. Temos que andar por muitos lados. E conhecemos muitas mentiras e depois não sabemos bem o que é a verdade. Aquilo que a igreja de Éfeso é elogiada é porque detectou logo, quando surgiu a nota falsa, eles conheciam bem a verdadeira e eles disseram isto é falso. E a igreja de Éfeso é elogiada nesse sentido, porque foi fácil para eles descobrirem. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mais um elogio à igreja de Éfeso. Éfeso foi uma igreja também perseguida. Recordam-se logo no início, os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém,
Os judeus não aceitavam aquelas ideias e eles tiveram que fugir de Jerusalém. Começou aí uma primeira perseguição pelos próprios judeus. E a seguir foi exatamente perseguida pelos romanos. Conhecemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, todos os apóstolos sofreram na mão dos romanos. Foi uma igreja que foi perseguida. Posso dizer, por exemplo, o Coliseu de Roma foi inaugurado no ano 80. Lembram-se, a igreja é de 31 a 100. Portanto, ainda no período da igreja de Éfeso, o Coliseu de Roma foi inaugurado. O Coliseu de Roma, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, tinha capacidade para cerca de 50 mil pessoas a assistirem. E só nos meses de inauguração morreram cerca de 5 mil cristãos, que foram enviados, que foram queimados, que foram enviados para as feras, só nos meses de inauguração. Lembro-vos que no Pentecostes, quantos é que se converteram? 3 mil se converteram no Pentecostes, 5 mil morreram aqui logo nos meses de inauguração. Portanto, foi uma igreja muito perseguida e uma igreja que foi exatamente também muito morta. Muitos cristãos foram mortos naquela altura. Perseguida, mas paciente e fiel, pois sabiam em quem criam. É o que o Senhor diz. Conheça a tua perseguição, conheça os teus trabalhos, conheça a tua perseverança, mas manteste fiel. Dizer-vos também que a igreja de Éfeso é a igreja desejada porque foi a igreja mais missionária de todas as igrejas que estão no livro do Apocalipse. A igreja mais missionária de todos os tempos de igreja é exatamente a igreja de Éfeso. Pela manifestação do Espírito Santo, Pentecostes é um exemplo disso, aquelas conversões das 3 mil almas, aquelas línguas de fogo que desceram, e pelo Espírito missionário. Sabiam que a igreja de Éfeso em 30 anos conseguiu evangelizar praticamente o mundo todo. Aqui está só um exemplo das viagens de Paulo, em que Paulo andou por estes lados todos. Portanto, era uma igreja com um espírito missionário muito forte. Eles realmente tinham descoberto algo maravilhoso e porque tinham descoberto, eles queriam partilhar. Eles queriam ir a todo lado, eles partilhavam com toda a gente, eles queriam partilhar esta mensagem. Por isso também foram muito perseguidos, mas não se calavam, porque a mensagem tocava-lhes no coração. Era uma igreja desejada pelo seu espírito missionário também. Era uma igreja desejada exatamente porque eles cumpriam a mensagem do Senhor, cumpriam a missão do Senhor. Onde é que eu ia? É aqui. 4. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Temos a primeira repreensão à igreja de Éfeso. Precisamos entender. Deixaste o teu primeiro amor. Muito bem. Deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Vocês lembram-se? O que é o primeiro amor? Vou só trazer algumas ideias para vos recordar. Aquele primeiro amor é aquele amor em que nós nos encontramos com ele, com ela, não é? E ficamos, tudo o resto acaba, não é? O mundo acabou ali. Não importa mais nada, nós só queremos estar com essa pessoa. Quando não estamos com essa pessoa, pensamos nessa pessoa. Quando estamos com essa pessoa, temos sempre conversa, só queremos estar perto. Só queremos, quando não estamos perto, queremos estar, quando estamos, parece que o tempo nunca chega, queremos estar mais. O nosso pensamento está sempre ali naquele assunto. Estamos fascinados, estamos apaixonados, estamos exatamente envolvidos por este amor. Creio que todos percebem o que é isto é do primeiro amor, estes sentimentos fortes, muitas vezes ligados à adolescência, que os casais deviam de manter este primeiro amor. Infelizmente muitos deles já não há este primeiro amor, alguns já nem casal são, não é? Mas este é um princípio que o Senhor agora vai pegar e vai dizer este primeiro amor. E porquê é que era o primeiro amor? Exatamente porque os apóstolos, a igreja, tinha exatamente este sentimento. Reparem, o Senhor acabado de estar com Cristo, viveram Cristo, eles não conseguiam falar outra coisa. Eles estavam apaixonados por este Jesus, por esta mensagem que Ele trazia, por esta verdade que Ele trazia, pelas boas novas. Eles estavam apaixonados. Eles tinham que falar. Quando não estavam com os irmãos, quando não estavam a partilhar, não se sentiam bem. Eles queriam lá estar. E por isso há este primeiro amor e há uma repreensão a dizer que eles deixaram o seu primeiro amor. Eles começaram a amar, eles amavam Jesus, amavam a mensagem, mas não era assim tanto agora. Houve ali um arrefecimento. Vários discípulos foram mortos, João foi exilado, e eles, diz-nos mesmo na história, que eles passaram mais tempo agora a discutir as doutrinas do que a pregar o Evangelho. Diz-vos alguma coisa isto? Nós não somos tão bons a discutir doutrinas e a tratar o Evangelho já não é assim tanto. Portanto, essa foi uma igreja que exatamente deixou o seu primeiro amor neste sentido. Aquela primeira paixão, aquela primeira envolvência com Cristo, foi esmorecendo. Os discípulos foram mortos. Ela não te explica o que é isto de deixar o primeiro amor. Ela diz: os velhos porta-estandartes caíram em seu posto um após o outro. Alguns dos obreiros mais jovens, que poderiam haver partilhado das responsabilidades destes pioneiros e assim se preparado para assumir a direção sábia, haviam-se cansado das tão repetidas verdades. Em seu desejo de alguma coisa nova e estimulante, buscaram introduzir novos aspectos de doutrina mais agradáveis a muitos espíritos.
A discussão sobre insignificantes pontos de doutrina e o gosto por fábulas de invenção humana ocupavam o tempo que deveria ser gasto na proclamação do Evangelho. Entenderam o que Ellen White diz aqui? Do que é deixar o seu primeiro amor? Aquele primeiro amor, aquelas emoções fortes, aquele amor por Jesus que levava a partilhar tudo, a evangelizar em 30 anos, foi esmorecendo. E é isso que Jesus os repreende. Deixaste o teu primeiro amor. Meus queridos, será que este é um problema dos nossos dias? Ter deixado o primeiro amor? O deixar o primeiro amor representa uma falta de entusiasmo. Antes eu estava tão entusiasmado quando conhecia a mensagem, eu vinha à igreja tão contente, mas agora começo-me a desentusiasmar. Venho e sento no banco da igreja e levanto-me, cristão de banco, não é? Já não leio a Bíblia como lia, já não oro como lia e já não partilho a mensagem como partilhava. Os pastores, os anciãos, os oficiais de igreja vêm aqui e fazem apelos e parece que nada acontece. Nada responde. As pessoas vêm de manhã, à tarde já não estão nas atividades, vêm cá exatamente só ao sábado de manhã e são os cristãos de banco. Há esta passagem de Dura Smith que eu achei muito interessante e que decidi trazer também aqui, que diz: na vida cristã de alguém, jamais deveria chegar um momento em que, caso lhe perguntassem qual foi o período do seu maior amor por Cristo, não pudesse responder o momento atual. Não é extraordinário esta passagem? Jamais isto devia de acontecer. Quando dizer como é que está o teu primeiro amor por Cristo. Isso foi há 20 anos atrás, quando eu conheci a mensagem. Mas, querido, o Senhor continua a ser o mesmo há 20 anos atrás, continua a ser o mesmo hoje. E o problema não está no Senhor, o problema está em nós, que não nos estamos a apegar ao Senhor. Achei muito interessante esta passagem, esta expressão de Uri Smith. Volta ao teu primeiro amor, é o conselho para a igreja de Éfeso. Creio que é um conselho válido para cada um de nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse. É a igreja de Éfeso que é exatamente igual ao que ele diz para nós hoje, esta manhã. Continuando. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Continua o conselho de Jesus. Deixaste o teu primeiro amor e agora lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te do momento, das circunstâncias que te fizeram cair, arrepende-te, pratica as primeiras obras. É um conselho para nós também. O primeiro amor já foi? Muito bem. Volta atrás. Vê de onde é que caíste. O primeiro amor entre o casal, quando há aquele primeiro problema, muitas vezes aí começa-se a desvanecer, não é? Na primeira queda. E o Senhor diz, volta atrás, pega nessa primeira queda, meditem sobre isso, arrependem-se e continuem a praticar as boas obras. Pratica as boas obras novamente. O primeiro amor versus indiferença. É aqui que nós andamos a vacilar, entre o primeiro amor e a indiferença. Continuando. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É dura esta mensagem. O que o Senhor está a dizer é, o teu primeiro amor está a se desvanecer, está na altura de tu voltares a amar, porque se não me amares como no início, o que vai acontecer é que vais perder o teu castiçal. O que era o castiçal? Era exatamente o símbolo da igreja, o símbolo da luz. O castiçal é retirado exatamente para aqueles que deixaram de amar e deixaram de dar a luz ao mundo. Esse castiçal é retirado. A quantos é que aconteceu em Éfeso isto? Alguns. Não sabemos quantos, mas houve muitos em Éfeso que exatamente deixaram de brilhar, deixaram de evangelizar, deixaram de sentir aquele primeiro amor. Na verdade, a firmes versus apostasia, foi algo que aconteceu ali, uma decisão que teve que acontecer ali em Éfeso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já ouviram falar nisto? Isto é um conceito evangélico, salvo, salvo para sempre. E que esta mensagem diz é que isto não é nada assim. É que o primeiro amor tem que ser mantido. É que o amor mais forte por Jesus tem que ser hoje. De ontem já não faz nada. A água passada não move moinhos. Se o amor mais forte por Cristo não for hoje, então já não estamos no caminho certo. Realmente precisamos de estarmos firmes e de amar Jesus como amámos pela primeira vez. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Deixem-me pegar-vos aqui para vos... Não sei se perceberam aqui o método que Jesus está a usar. Jesus está a usar o método de sanduíche. Conhecem o método de sanduíche? Vou-vos dizer o que é. Reparem, primeiro o Senhor elogia, faz um elogio à igreja de Éfeso. A seguir ele vai repreender e a seguir vai elogiar outra vez. A repreensão está no meio. Este é um método pedagógico que o Senhor nos ensina e que seria muito bom que os pedagogos, que os pais pudessem usar. Nós temos tendência a usar o método da camada fina logo. Repreensão, não é? O Senhor diz, a melhor maneira de repreender é elogiar, repreender e a seguir elogiar outra vez.
Este método ele vai usar nas igrejas, é perceptível em quase todas elas. Aprendam este método. Aos pais, aos pedagogos, aos instrutores, aprendam este método. Elogiem, repreendem se tiverem que repreender, mas elogiem novamente. Peguem nas coisas boas. Nós somos tão bons em ver as coisas más das pessoas, somos tão hábeis, tão perspicazes a apontar as coisas más e não conseguimos apontar as coisas boas. Por isso o desafio é, se querem repreender alguém por alguma coisa má que ele fez, principalmente em duas coisas boas que ele fez. Metam a má no meio e apresentem as duas coisas boas. Ok? É um método interessante. Obras dos Nicolaitas. Lembram-se o que é que Jesus diz? Tem, porém, a favor que tu não gostaste das obras dos Nicolaitas, como eu também não gostei. O que é isto das obras dos Nicolaitas? Lembram-se quando os 7 apóstolos, quando os 7 diáconos foram investidos, elegeram Estevão, um homem cheio de fé, de Espírito Santo, Filipe, Procórnio, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Nicolau foi um dos 7 diáconos que foi investido na altura da igreja de Éfeso. Não sabemos bem se o erro dos Nicolaitas veio do próprio discípulo de Nicolau, o próprio apóstolo, ou se foi dos discípulos de Nicolau. Ou seja, se foi Nicolau que começou a apresentar uma mensagem errada, ou se foi os discípulos de Nicolau que interpretaram mal o que Nicolau disse. O que nós sabemos é que o Senhor agora diz que os Nicolaitas não têm obras de qualidade, nem têm ideias de qualidade, e, portanto, isso é para ser abandonado. A história diz-nos que os Nicolaitas são conhecidos pela depravação moral. Eles aceitavam o adultério, por exemplo, achavam que era normal haver adultério. A idolatria, eles achavam que estavam livres dos 10 mandamentos. E pegavam no apóstolo Paulo e diziam, o apóstolo Paulo escreveu que nós agora estamos livres dos 10 mandamentos. A graça me basta. Isto é atual ou não? Não é atual? Muito atual esta mensagem. E já tem tantos anos. Tem uns anos antes do ano 100. Já havia os Nicolaitas que diziam isto. A graça me basta. Tenho aqui esta expressão em inglês. A graça é gratuita, mas não é barata. Não sei se me faço entender. Não existe graça barata. A graça do Senhor não é uma graça barata. E os Nicolaitas começaram então a deturpar. A igreja de Éfeso é elogiada porque perceberam a mensagem dos Nicolaitas e rejeitaram. E este é o elogio para a igreja de Éfeso. Já tinha sido elogiada porque conseguiu combater as doutrinas erradas. É elogiada novamente, e agora de uma forma específica, por causa de terem reconhecido o erro dos Nicolaitas e não deixaram que entrasse na igreja. Vocês odeiam e eu também odeio, é o que o Senhor diz. Odeiam as obras dos Nicolaitas e eu também odeio. Esta é uma mensagem errada que não deve colar na igreja. É o que o Senhor está a dizer. Continuando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem. Quem tem ouvidos, o que é que eu vos disse ainda há pouco? Todas as igrejas terminam assim. Toda a mensagem da igreja termina assim. Quem tem ouvidos, ouça. Quem é que tem ouvidos? Todos. O que o Espírito diz o quê? Às igrejas. Não é que diz a uma igreja local. A todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E o que é que acham desta promessa? Comer da árvore da vida. Sabem que os únicos seres humanos que comeram da árvore da vida foi Adão e Eva. Foi os únicos que provaram dessa árvore da vida. Depois foram expulsos do jardim por causa do seu pecado. Uma das coisas que eles perderam foi exatamente o acesso à árvore da vida, que lhes daria a eternidade. Eles perderam esse acesso. E o que o Senhor está a dizer é que, novamente agora, a igreja de Éfeso, todas as igrejas, todos têm ouvidos. A promessa é dar-te-ei a comer da árvore da vida. A árvore da vida, só um contexto histórico, se recordam, o jardim do Éden, depois do pecado, continuou a estar na terra, os anjos guardavam. Quando foi a altura do dilúvio, ele foi trasladado para o céu. A árvore da vida, neste momento, encontra-se no céu. E o que o Senhor diz é que, ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida foi trasladada lá para cima. E ela está à espera, exatamente, dos filhos desta terra que vão lá acima comer outra vez desta árvore da vida. Gostam desta promessa? Maravilhoso. Muito bem. Vamos fazer aqui um bocadinho aula. Eu disse-vos que esta mensagem era importante. Portanto, vamos ver o que é que vocês apanharam da igreja de Éfeso. Vamos ver se vocês perceberam o contexto. Aqui temos, posso explicar, aqui temos a tabela com as igrejas, 7 igrejas. Aqui há alguns aspectos a reter que é importante. Vamos então primeiro. Qual era o significado de Éfeso? Desejado. Tenho de me deixar contente agora. Vamos lá acertar nisto tudo que é para achar que está a correr bem. Cronologia. Quais são os anos? 31 a 100. Muito bem. Como é que o Senhor se apresenta à igreja de Éfeso? 7 estrelas. Ele diz exatamente. Oi?
aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos castiçais. Porquê é que isto é importante? Porque o Senhor apresenta-se de forma diferente a todas as igrejas. Ele traz uma característica sua a todas as igrejas que era importante para a igreja. Ele apresenta agora esta, aquele que tem na destra as 7 estrelas e anda no meio dos castiçais, que tem o poder das igrejas. Qual foi o elogio? Não me deixem tristes. Qual foi o elogio? As obras, tinham obras boas, não era? Tinham rejeitado as obras dos nicolaítas. Portanto, foi alguns elogios que a fez. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste, odeias as obras dos nicolaítas. Portanto, são versículos exatamente do capítulo 1. Qual foi a repreensão? Deixaste o teu primeiro amor. Foi a repreensão para a igreja de Éfeso. Qual foi o conselho? Arrepende-te, volta atrás, volta a praticar as obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão tirarei do teu castiçal. E qual foi a promessa? Voltar a comer da árvore da vida. Muito bem. Passaram o primeiro teste. Vamos ver se não esmorecem para as próximas igrejas. Vamos a Éfeso. Ou melhor, vamos a Esmirna. Terminamos Éfeso. Esmirna vai desde o apóstolo João até o Édito de Tolerância de Milão. Vamos perceber depois o que é isto. O período histórico. Agora, João escreveu para a igreja de Éfeso, que era a igreja do seu tempo. A igreja de Éfeso termina com a morte de João. O João escreveu cartas para a frente, que não se representam agora no seu tempo, são para a frente. E a igreja de Esmirna começa exatamente quando acaba a primeira, de Éfeso, e vai até o ano 331. Já vamos explicar-vos porquê. Muito bem, a igreja de Esmirna, temos Éfeso. Repararem, as igrejas fazem esta sequência. Este L aqui, vão por aqui. A igreja de Esmirna é esta igreja agora. A cidade de Esmirna, ou melhor, Esmirna quer dizer mirra, perfume ou cheiro suave. É uma das cidades mais antigas do mundo, a cidade de Esmirna. Um aspecto interessante desta cidade é que foi uma cidade que foi destruída, quase totalmente, e foi reconstruída novamente. Podemos dizer que foi morta e reviveu a cidade. E já vão perceber porque é que isto também é importante. E era uma cidade rica na altura de João. Era uma das cidades VIPs da altura de João, uma cidade muito rica, a cidade de Esmirna. Na atualidade, é a terceira maior cidade da Turquia. Tem cerca de 3,4 milhões de habitantes. E esta cidade é chamada da Pérola do Egeu. Pela sua beleza, pela sua riqueza. É uma das cidades mais ocidentalizadas da Turquia. Esta cidade de Esmirna. Para esta igreja, qual é a mensagem? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A apresentação agora é diferente. Dizia-vos que a apresentação de Jesus a cada igreja é diferente de acordo com aquilo que o Senhor acha que a igreja precisa de ouvir. Aqui diz aquele que foi morto e que reviveu. O Senhor apresenta-se como aquele que foi morto e que reviveu. Como a cidade que teve morte e reviveu, agora vem aquele que foi morto e reviveu. É a característica que o Senhor apresenta. Será que tem sentido esta apresentação? Tem. Porquê? Porque a igreja de Esmirna foi uma igreja fortemente perseguida. E o que o Senhor está a dizer, foi uma igreja que foi mártir, foi uma igreja bastante mártir. Da Roma pagã foi o período mais mártir da história. E aquilo que o Senhor está a dizer é: eu também passei pelo mesmo. Eu também fui morto. Eu também fui perseguido. E eu também fui morto injustamente. Mas a minha vitória será a vossa vitória. Por isso a mensagem, a apresentação de Jesus, é logo a fazer lembrar a igreja de Esmirna. Está aqui aquele que foi morto e que reviveu. E aquele que realmente agora vos pode dar a vitória da morte. Conheça as suas obras e tribulação. Conheça as suas obras, novamente. Obras, omnisciência de Deus, bom ou mau, conforme aquilo que nós estivermos a fazer. Novamente, conheça as tuas obras e conheça a tua tribulação. Esta foi exatamente, como disse, uma igreja fortemente perseguida. Nesta igreja, calcula-se que tinha morrido cerca de 500 mil de cristãos. E quando nós falamos de 500 mil cristãos, não estamos a falar de uma população como a de hoje. Havia muito menos pessoas na Terra, como imaginam. Portanto, a percentagem de 500 mil de cristãos mortos apenas nos últimos anos da igreja de Esmirna foi 500 mil. Então, imaginam que foi uma mortandade muito grande. Muitos mártires, muitos atirados para as feras, muitos mortos, muitos queimados. Não é? Até faz, não sei como descrever, impressão ler isto, mas realmente aconteceu na igreja de Esmirna. E pobreza. Vamos ler para trás para perceber tudo. Conheça as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Portanto, primeiro o Senhor diz que tu és pobre, mas em parênteses diz que tu és rico.
Do que é que o Senhor está aqui a falar? Pobreza, riqueza. Será que um rico pode ser pobre e um pobre pode ser rico? Claro que pode. Para o Senhor as coisas não são bem assim. Pobre materialmente e rico em fé. A igreja de Esmirna não era uma igreja com muitas posses. Era perseguida, era roubada, era torturada, não tinha muitas posses realmente, mas em fé era extraordinário. Em fé, em confiança em Deus, era exemplar. Que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. É aquilo que Jesus disse. E é uma mensagem que se aplica à igreja de Esmirna e que se aplica aos nossos dias, igualmente. Que importa a nós ganhar tudo e perder a alma. Que importa a nós ser ricos agora e morrermos e deixar tudo aqui. A moeda que ganhamos aqui não vai para o céu. Não é válida no céu. O que importa é termos uma vida confortável aqui embaixo e não irmos para o céu. Vivermos só os anos que nos é permitido aqui nesta terra e não irmos para o céu. O Senhor diz que importa ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós aceitamos a mensagem. Porque um dia, nem que seja no nosso primeiro amor, nós entendemos que não importa ganhar o mundo inteiro, o que importa é ganhar a vida eterna. E isto foi uma mensagem que foi importante dizer a Esmirna porque eles foram uma igreja mártir. Uma igreja que sofreu. Uma igreja que foi morta. Muitos ricos podem ser pobres e muitos pobres podem ser ricos. Exatamente quando falamos da pobreza e riqueza material, da pobreza e riqueza da fé. E a blasfémia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Ok? Conhece a tribulação, tu não és rico materialmente, mas és rico na fé. E também conhece a blasfémia dos que se dizem judeus e que não o são, mas que são a sinagoga de Satanás. O que é que Jesus está aqui a dizer à igreja de Esmirna? Muito bem. O que é que judeus quer dizer no Novo Testamento? Judeus não se está a referir aos judeus de nascimento, àqueles que eram judeus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, e já no Antigo Testamento percebemos que judeus, quando Jesus se refere a judeus, quando Deus se refere a judeus, referem-se àqueles que são judeus espirituais, ou seja, que aceitaram a aliança com o Senhor. Diz Paulo, porque não é judeu o que é exteriormente, mas é judeu o que é no interior. Ou seja, eu conheço aqueles que dizem que são judeus e não são, o que está a dizer é aqueles falsos judeus que são falsos cristãos. Ou seja, a igreja de Esmirna tinha já problemas tanto de fora como de dentro. Tinha problemas tanto dos que se diziam cristãos como dos pagãos que os matavam. Portanto, eram pessoas que professavam ser cristãos, mas não são. Pareciam cristãos, mas não são. E a esse o Senhor chama sinagoga de Satanás. Já imaginaram ouvir esta repreensão? Tu és a sinagoga de Satanás? É dura. E deixem-me dizer-vos que os perigos de dentro ainda são piores que os perigos de fora. No exército, o que é que vocês acham? É pior o inimigo ou é pior aquele que se faz amigo, que está dentro do exército e que passa informações que pode fazer morrer o batalhão todo? É isto exatamente que estava a acontecer. Esmirna tinha perigos de fora e perigos de dentro. Tinha perigos de fora dos pagãos e tinha perigos de dentro. Conhece a tua tribulação. Conhece exatamente aquilo que te aconteceu. Mas confia em mim. Porque eu morri e estive vivo. E eu posso te dar a vitória sobre a morte. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que não sejais tentados. Não temas o que te vai acontecer, Igreja de Esmirna. Reparem, o Senhor, Ele é realista. Deus é realista. Diz, vai-te acontecer coisas menos boas. Podes ter que morrer, mas não temas. Não temas. E Ele diz ainda uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. E aqui na Igreja de Esmirna esta mensagem é dada. Quem é que está a tentar? Satanás. Quantas vezes nós achamos que é Deus que nos tenta? Quantas vezes nós achamos que Deus é que não é o justo? Que Deus não é justo nesta história? Satanás projeta as suas próprias características em Deus. Satanás é o originador do mal. É Ele. E este reforça, a mensagem desta reforça isto. É Satanás que está a tentar. É Satanás que está a perseguir-te. E isto aqui que eu trouxe, não sei se vocês, já vos falei um bocadinho dos doentes psiquiátricos da outra vez. Sabe que os doentes psiquiátricos têm a habilidade de projetar as suas características nos outros. Ou seja, as suas coisas más que fizeram, eles projetam nos outros. Que os outros é que fizeram. Que os outros é que levaram àquilo. E Satanás é hábil nisto. Ele faz com que as pessoas projetem em Deus as suas próprias características. E Deus diz a Esmirna, não. Satanás é que vos está a tentar. Não se enganem. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Portanto, precisamos de ter consciência. Esta mensagem da Igreja de Esmirna é para todas as igrejas. Não é o Senhor que nos tenta. Não estamos a sofrer porque Deus assim o fez. Estamos a sofrer porque existe alguém neste mundo
que quer que assim seja, que soframos para que possamos desvanecer na nossa fé. E tereis uma tribulação de 10 dias. Muito bem, temos aqui um tempo profético que precisamos de entender. Vai sofrer uma tribulação de 10 dias. Lembram-se, em profecia, esta já é um chavão antigo que nós conhecemos muito bem. Em profecia, 10 dias, um dia é igual a um ano. Ezequiel, um dia te dei para cada ano, cada dia representado um ano. São os versículos, estamos só a ler o que interessa do versículo, mas precisamos de puxar aqui para a nossa lista de significados. Um dia é igual a um ano, é uma chave que vamos usar para a frente no estudo do livro do Apocalipse e no estudo das profecias, geralmente é assim. Um dia é igual a um ano. Portanto, quando estamos a falar de 10 dias de perseguição, em que Jesus falou, estamos a falar de 10 anos de perseguição. O que é isto que nós estamos a falar nas vezes de Midas? O que são estes 10 anos? São exatamente entre o ano 313 e o ano 313 depois de Cristo, em que este imperador, o imperador romano Diocleciano, realmente foi muito duro com os cristãos. Se na igreja de Éfeso Nero já tinha sido duro, Nero já tinha mandado matar Pedro, já tinha exilado João e foi muito duro com os cristãos, este foi duplamente pior. No ano 303, este imperador mandou fechar todas as igrejas. Não há igrejas para ninguém, vamos fechar com isto tudo. O objetivo era eliminar os cristãos e o cristianismo. E o cristão tornou-se inimigo do Estado. Se és cristão, és inimigo do Estado, és um alvo a abater. Portanto, durante estes 10 anos foram anos negros. Foi a última e a maior perseguição da igreja romana, de Roma pagã. Foi exatamente a maior perseguição aqui na altura de Esmirna, estes 10 anos, com o imperador romano Diocleciano. Quando é que terminou estes 10 anos? É interessante percebermos isto também. Percebemos quando é que começa a igreja de Esmirna? Começa com a morte do apóstolo João. Esta igreja foi uma igreja que foi tentada, teve perigos de dentro, perigos de fora, e teve 10 anos muito complicados na sua história, os últimos 10 anos. E quando é que eles terminaram? Terminaram com o imperador Constantino na famosa Batalha da Ponte Milva. Relembrando isto, em 312 estava para acontecer a batalha do controle do império entre Constantino e Magêncio. E esta era uma batalha para ver quem é que ficava com o Império Romano. Foi uma batalha que estava a acontecer no ano 312. E diz-nos que na noite anterior, Constantino teve uma visão, viu no céu uma cruz. E a cruz tinha escrito isto que aqui está. Que quer dizer, em português de Portugal, sobre este símbolo vencerás. Ele viu esta cruz, ele pegou esta cruz e mandou pintar as cruzes nos escudos dos soldados. E é certo que no dia a seguir à batalha, ele venceu esta batalha pelo Império. E ele, como teve aquela visão, ele achou que havia ali qualquer coisa de sobrenatural, e então, a seguir a isso, no ano 313, ele vai então emitir o Édito de Tolerância de Milão, em que ele diz que agora o Império Romano é neutro em relação ao credo religioso, acabando com toda a perseguição. No ano 313, Constantino terminou com a perseguição contra os cristãos. Claro que a gente fica a pensar, mas isto foi Deus que mandou? Será que foi Deus que pôs lá uma cruz no céu? Eu acho que Satanás mudou de estratégia, sabem? Porque conhecem aquela expressão, o sangue dos cristãos é semente para novos cristãos? É uma expressão que vem desta altura. Acho que Satanás percebeu que continuar a matar cristãos não ia a lado nenhum. Porque quanto mais morriam, mais cristãos apareciam. Aqueles que eram mortos eram substituídos por outros e por mais. E Satanás percebeu que isso não ia lá. Teve que usar outra estratégia. E a estratégia foi esta. E vamos ver na próxima igreja qual é a estratégia. Constantino foi então batizado pelo Papa Silvestre. Esta é na Basílica de São João de Latrão, na Roma, em Itália. A parte de trás da Basílica tem esta estrutura. Lá dentro tem o batistério octagonal, que é onde Constantino foi batizado. Onde Constantino se tornou cristão. E temos agora uma reviravolta na história. Esta igreja termina com uma reviravolta na história. E qual é a reviravolta? Agora há uma união da igreja com o império. Agora o poder político com o poder religioso vão se unir. E começa uma nova igreja agora, que iremos estudar para a próxima vez, que é para vocês não ficarem cansados. Portanto, a igreja de Esmirna termina neste período, neste volte-face da história, com o imperador Constantino. Vamos continuar a ler. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Percebemos muito bem porque é que Jesus diz isto. Ser fiel até à morte. Realmente, muitos morreram ali. Coroa da vida. Muitos perderam a vida. Ser fiel até à morte e receberás a coroa da vida. Encontrarão a vida na morte. É um paradoxo cristão. Não é? É daquelas coisas que não são compreensíveis para o mundo. Mas como é que alguém no mundo compreende que foi a morte de Jesus que me traz a vida? Como é que alguém compreende isto? É um paradoxo. E nós ou olhamos com os olhos do mundo, ou olhamos com os olhos do cristão. Ou olhamos
com aquilo que está à frente dos nossos olhos ou olhamos para cima? E realmente para perceber este paradoxo. É na cruz, é na morte de Jesus que eles encontrariam exatamente a vida. E se morressem, podiam ter confiança que aquele que foi morto reviveu e ia-lhes dar a vida. Ser fiel até à morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Temos um promessa diferente. Espero que tenham decorado tudo para fazermos o teste a seguir. Hein? Muito bem. A primeira referência ao Apocalipse da segunda morte aparece aqui. O Apocalipse fala da segunda morte mais para a frente. A primeira aparece aqui. Diz-nos exatamente que, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Vamos aqui à nossa linha do tempo. Aqui, até à primeira vinda de Jesus, acontece a primeira morte. Nós morremos. É a primeira morte. Os ímpios que estiverem vivos na altura de Jesus também vão morrer e vão passar para a primeira morte. Vamos fazer aqui uma pequenina revisão. Quem faz estudos bíblicos comigo lembra-se disto. Muito bem. Quem é que vai estar... Quem são os grupos que estão vivos na altura da vida de Jesus? Temos os ímpios e temos os santos. O que é que vai acontecer a estes grupos? Os ímpios vão morrer. E os santos vão ser transformados e vão ser levados, não é? Esses não vão passar pela primeira morte sequer. Tomara nós estarmos lá nessa altura. Mas a primeira morte é esta morte. A morte, até à vinda de Jesus, todos que morreram a primeira morte. Os ímpios vão morrer a primeira morte. Mas aquilo que o versículo diz-nos é que aquele que vai ser passado por alto não vai morrer a segunda morte. Qual é a segunda morte? Os ímpios estão mortos. Acontece o milénio. Apocalipse tem um capítulo em que fala do milénio. Vamos falar do milénio mais para a frente. Para o final do livro do Apocalipse. Os ímpios estão mortos no milénio. Na altura em que Jerusalém desce dos céus, o que é que vai acontecer? Os ímpios ressuscitam. Não é? E ressuscitam para quê? Para morrer. Para ser destruídos. Com o quê? Com a destruição desta terra, com a purificação desta terra, o fogo e enxofre que é dito, não é? Vai purificar a terra e vai destruir os ímpios. Eles ressuscitam para quê? Ressuscitam exatamente para que todo o universo possa reconhecer, incluindo os ímpios, que o Senhor é justo. É por isso que eles vão ressuscitar. E eles aí vão morrer a segunda morte. E da segunda morte acabou-se. Não é? Da segunda morte dos ímpios é a morte eterna. Portanto, a promessa para a igreja de Esmirna é: não temas aqueles que te fazem parecer a primeira morte. Temem aqueles que te fazem parecer a segunda morte. Esta que é pior. Porque a primeira morte vai haver ressurreição. Para a segunda morte já não vai haver. A segunda morte ocorre no final do milénio para os ímpios e para sempre. A segunda morte é o resultado da persistência do pecador em pecar voluntariamente. Diz-nos um autor também. Esta é a segunda morte. Muito bem, voltando aqui ao final. Não temas dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes daqueles que podem fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo, diz Jesus. Esta é a mensagem para a igreja de Éfeso, que estudamos até agora, a mensagem para a igreja de Esmirna. Não temas aqueles que podem fazer parecer o teu corpo. Temem aqueles que podem fazer parecer a tua alma na segunda morte. Os membros de Esmirna poderiam morrer, mas a vida eterna era-lhes garantida. Possa ser esta também a nossa esperança. Muito bem. Significado de Esmirna? Mirra, cheiro suave. Porquê? Porque os cristãos eram despesinhados, mas eram como um cheiro suave. Nasciam mais cristãos do sangue dos cristãos. Quer dizer exatamente mirra. Cronologia. Até? Já estava lá, não é? De 100 até 313, da igreja de Esmirna. A apresentação do Senhor, à igreja de Esmirna. Foi morto, mas reviveu. Exatamente. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. É assim que se apresenta e já percebemos porquê. O elogio. Mas não é fácil perceber o elogio. És rico em fé, não é? Um elogio era as obras, era a paciência, era a tribulação. Boas obras, tribulação, pobreza, que gerava riqueza. Repreensão. Esta é uma rasteira. Não há repreensão para esta igreja. E isto é interessante, não é? Quando nós não temos perseguição, temos muito tempo a pensar em asneiras. E aí somos repreendidos. Mas como esta igreja foi perseguida, foi esmagada, nem tempo teve para ser repreendida. Não há repreensão para a igreja de Esmirna. Porque foi uma igreja perseguida, uma igreja mártir. Às vezes é isto que nos falta também, não é? Para não fazermos asneiras. Tempo livre. Qual foi o conselho a esta igreja?
o que tinha os falsos, essa era a promessa, não é? Nada temas, não has de ser fiel até à morte. Ser fiel até à morte é a mensagem principal, não é? Se morreres, não temas se morreres, porque eu vou-te dar a vida. E qual foi a promessa? A coroa da vida, não irão sofrer o dano da segunda morte. Passámos todos o teste ou não? Depois podem ver outra vez no YouTube quando estiver lá colocado para recordar, se for necessário. Muito bem, meus queridos. Como vos disse, 8%. Avançamos no nosso estudo do Apocalipse. Que a igreja de Éfeso, que a igreja de Esmirna nos possa ter trazido mensagens para nós, que temos ouvidos. Porque a mensagem é para todos os que estão na igreja de todos os tempos. Possamos pegar naquilo que se aplica. E muitas coisas se aplicam, como nós vimos hoje. Como diz o versículo, aquilo que aconteceu no passado continua a acontecer hoje. Os homens são os mesmos, os erros são os mesmos. Mas que o Senhor nos possa consolar com as suas promessas. Comer da árvore da vida. Receber a coroa da vida. Não sofrer a segunda morte. Convido-vos para a terceira sessão, 5 de março. Coloquem nas vossas agendas. 5 de março falaremos de mais 3 igrejas e deixaremos depois a igreja da Odisseia só para um culto. Uma vez que é a nossa igreja, temos que esmiuçá-la bem. Que o Senhor nos abençoe. Não sabe?